Olá, já aconteceu de você ler uma história curta assim, cheia de significado, e ficar na dúvida, era fábula? Parábola? Elas parecem muito próximas, né? Sim, são primas, digamos assim. Mas cada uma tem sua identidade, sua estrutura bem particular. Exato. E hoje, nossa conversa vai mergulhar justamente aí, nas diferenças, nas semelhanças entre fábulas e parábolas, olhando para o material que a gente tem aqui. A ideia é deixar tudo bem claro, para não ter mais confusão. Perfeito. Ok, então, vamos desembrulhar isso. E é interessante, né? Como essas narrativas muitas vezes curtinhas ecoam por tanto tempo. São ferramentas que a humanidade usa, olha, há milênios. Para passar conhecimento, valores. Isso, para encapsular a sabedoria, provocar reflexão sobre a vida, sobre a sociedade. Entender como cada uma funciona é quase como, sei lá, ganhar uma chave para decifrar camadas mais profundas de significado. Ótimo ponto. Então, vamos pela fábula primeiro. O material que a gente analisou define ela como uma narrativa curta, ficcional mesmo. Bem fantasiosa, né? Isso. E a marca registrada, que todo mundo pensa logo de cara, é usar animais, plantas, às vezes até objetos, como personagens. E eles agem, falam, pensam, como gente. É a personificação, né? Dar características humanas para ilustrar uma ideia. É um recurso muito poderoso. Exatamente. E essa personificação toda tem um objetivo claro: passar uma lição de moral. Sempre tem a moral na história no final, né? Ou implícita. Geralmente sim, e são ensinamentos bem práticos, sabe? Coisas do dia a dia. Honestidade, vaidade, trabalho duro, esperteza para sobreviver, os perigos da ganância. E os exemplos ajudam muito a gente a pegar a ideia, né? São histórias que a gente ouve desde pequeno. Com certeza. O material até cita vários. Tem A Raposa e as Uvas. Clássica. Ah, sim. Aquela que a raposa no alcance diz que estavam verdes? Essa mesma. Mostra bem a nossa mania de desdenhar o que a gente não consegue, né? Uma forma de lidar com o fracasso. Ou a famosa A Lebre e a Tartaruga. Esse é um hino à persistência. Totalmente. Mostra que ir devagar e sempre, com foco, ganha da velocidade sem rumo. A determinação tranquila, né? E a arrogância também que leva à derrota. Verdade. Tem também A Cigarra e a Formiga. Aquela sobre pensar no futuro, se preparar. Em vez de só curtir o momento sem pensar nas consequências. Trabalho versus diversão despreocupada. Isso. O material ainda fala de outras, tipo O Lobo e o Cordeiro, que é bem forte sobre injustiça, né? Como o poder inventa desculpas, Ou a galinha dos ovos de ouro. que é um alerta direto contra a ganância, que destrói a própria fonte da riqueza. E tem até umas mais sombrias, como O Sapo e o Escorpião. Essa questiona a natureza das pessoas, né? A dificuldade de confiar. Levanta essa questão. E aqui é onde fica bem interessante. Essa coisa de usar o não humano para espelhar e criticar o comportamento humano. O fascinante aqui é justamente esse mecanismo. Por que usar bichos ou coisas? Olha, além de ser lúdico, de facilitar a memorização, principalmente para as crianças, tem uma função psicológica aí. Tipo, Ao colocar a crítica na boca de um bicho, a história cria um distanciamento, sabe? A mensagem fica menos pessoal, menos direta. Fica mais fácil para quem ouve pensar na própria vida, sem se sentir atacado na defensiva. entendi. É tipo um espelho indireto. Você se vê, mas através da máscara do animal, e aí suaviza. Exatamente isso. Permite a identificação com a situação, com o dilema moral, mas sem aquela resistência que uma bronca direta causaria. E outra, esses personagens viram quase que arquétipos, né? A raposa é sempre esperta, o leão é forte, a formiga é trabalhadora. A coruja sábia. Isso. Reforça o caráter universal da lição. A fábula trabalha muito com a sabedoria popular, com o senso comum, usando esse imaginário todo para fixar normas de conduta de um jeito fácil e que gruda na memória. É quase uma pedagogia ancestral. Faz muito sentido. Uma maneira bem inteligente de ensinar a sobreviver junto. E a parábola? Como ela entra nessa história e se diferencia? O material também fala dela como narrativa curta, com o objetivo de ensinar, mas já aponta uma diferença-chave logo de cara. Sim, aí a coisa muda bastante. Os personagens, o cenário, é outro jogo.
Isso mesmo. Nas parábolas, os protagonistas são pessoas. Gente como a gente, em situações que poderiam acontecer do dia a dia da época, né? Nada de bicho falante, árvore dando conselhos. Não, o cenário é realista, reconhecível. A força da parábola está menos no fantástico e mais na analogia, na comparação que ela sugere. Ela mostra uma situação humana comum, mas que vira um símbolo para uma verdade mais profunda, geralmente ética ou espiritual. E os exemplos que o material traz são muito conhecidos, né? A maioria vem do Novo Testamento, das histórias que Jesus contava. Marcaram demais a nossa cultura. Sem dúvida. Tem o Filho Pródigo, uma história forte demais sobre arrependimento, perdão sem limites, alegria de reencontrar. Uma narrativa que mexe com a complexidade das relações na família e com a ideia de misericórdia de um jeito muito humano. Exato. Tem também o Bom Samaritano. Essa desafia tudo, né? As convenções sociais, religiosas da época, para responder quem é o meu próximo. Uma lição de compaixão que quebra barreiras, preconceitos, força a gente a pensar em quem a gente ajuda de verdade. E continua super atual, né? Questionando para quem a gente estende a mão. Com certeza. O material ainda cita a ovelha perdida, aquela imagem do pastor que vai atrás da única ovelha que se perdeu. Para falar do valor de cada um, de um cuidado que não desiste. E o bom semeador. Usa a metáfora da agricultura para falar das diferentes formas como as pessoas recebem uma mensagem, um ensinamento. Depende do terreno de cada um. Então, a gente percebe que o foco da parábola é outro. A fábula muitas vezes está ali falando de prudência, de esperteza para se virar no mundo, de virtudes sociais básicas. Mais pé no chão, talvez. Já a parábola geralmente mira mais fundo. Quer iluminar princípios éticos mais complexos, provocar perguntas sobre a existência, passar ensinamentos espirituais. Ela não costuma dar uma regrinha simples, mas um convite para pensar, para reavaliar os valores. Então, enquanto a fábula parece dizer, faça assim para se dar bem ou ser bom, a parábola pergunta mais o que isso significa para você, para sua vida, para a relação com os outros, com o divino. É mais investigativo. Acho que dá para colocar assim. A parábola, por usar gente e situações humanas, queria um espelho mais direto. A identificação é na hora. E, às vezes, até incomoda um pouco. Confronta a gente, né? Sim, com dilemas morais, com escolhas éticas, com a nossa própria humanidade. E se conectarmos isso ao quadro geral, como foi mencionado, as parábolas muitas vezes servem para ilustrar ou aprofundar ideias de um sistema filosófico, ético ou religioso maior. Elas não só ensinam, elas convidam a refletir sobre a base desses sistemas. A ideia não é só entender a historinha, mas deixar que ela mexa com você, transforme sua visão. Fica bem claro, então, que a diferença principal, como o material mostra, está mesmo na natureza dos personagens bicho ou objeto personificado na fábula, versus gente real na parábola. E, por causa disso, no tipo e na profundidade da lição. Sim, essa é a diferença estrutural chave, que leva a propósitos e efeitos diferentes. As duas usam a história para ensinar, mas o jeito e o alvo mudam. Então, resumindo até aqui, fábulas, com seus bichos falantes e objetos animados, dão umas pílulas de sabedoria prática. Lições de moral para a vida em sociedade, para o dia a dia, às vezes com humor ou ironia. Isso, bem direto ao ponto, geralmente. Já as parábolas, com gente de verdade em cenários possíveis, desafiam a gente a pensar em questões éticas, espirituais, filosóficas mais profundas. Tentam tocar consciência, provocar uma mudança de olhar. Uma síntese perfeita. A fábula conversa muito com a inteligência prática, com a adaptação social. A parábola quer mexer com a consciência individual, com o senso ético, com a dimensão espiritual. Uma foca mais no como agir, de forma prática. E a outra explora mais o porquê agir ou o como ser num nível mais fundamental. São ferramentas narrativas diferentes para necessidades diferentes de ensinar e comunicar. E essa habilidade de analisar uma narrativa, né? De sacar a estrutura por trás, seja fábula, parábola ou qualquer texto, e tirar o significado essencial. E isso é uma habilidade super valiosa hoje, concorda? Ah, sem dúvida.
Não só para curtir mais um livro ou filme, mas em várias áreas da vida. Com certeza. A capacidade de interpretar criticamente, de ir além da superfície do que está dito ou contado, é fundamental. E isso leva a gente a pensar em contextos onde essa habilidade analítica é super exigida. Exatamente. Como nos estudos, por exemplo. Quem está aí ralando para vestibular, Enem, concurso, sabe bem. Interpretar texto, gráfico, enunciado é metade do caminho. É crucial. Entender a intenção, a estrutura do argumento, a pegadinha, faz toda a diferença. E falando em preparação focada, eficiente, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. É uma dica boa mesmo. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas para entender de verdade, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisá-la onde quiser. É uma ferramenta completa para quem busca uma preparação assim robusta e bem direcionada. E retomando nossa análise depois dessa conexão importante com a prática dos estudos, por que afinal essa distinção entre fábula e parábola continua relevante hoje? Além do interesse acadêmico, da curiosidade, qual o valor prático disso no nosso dia a dia? Boa pergunta. A gente vive cercado de histórias, né? O tempo todo. Vem da mídia, da publicidade, das conversas das redes. Talvez entender essas estruturas antigas ajude a gente a navegar melhor nesse mar de narrativas. Exatamente. Reconhecer os mecanismos da fábula e da parábola afia a nossa leitura crítica do mundo. Ajuda a sacar quando uma história está sendo usada para simplificar algo como na fábula, que pode ser útil, mas também perigoso se esconde a complexidade. Ou para provocar uma reflexão mais funda, como na parábola, que exige mais da gente. Isso permite perguntar: qual é a real mensagem aqui? Quem ganha com essa forma de contar? Então é tipo desenvolver um detector de intenções nas histórias. De certa forma, sim. E também reconhecer a genialidade e a eficácia dessas estratégias. Porque elas funcionam tão bem. Porque nós, humanos, somos programados para pensar e aprender com histórias. É verdade? Prende mais atenção. Uma narrativa bem feita, fábula ou parábola, consegue empacotar ideias complexas, valores abstratos, de um jeito que o cérebro pega e guarda muito melhor do que uma lista de regras ou conceitos. Emoção, a identificação que a história cria, gera uma conexão mais forte. Isso me faz pensar onde mais a gente vê essas estruturas hoje, talvez meio escondidas. Ah, em muitos lugares. Pensa nos desenhos animados, filmes de animação. Muitos usam animais com características humanas para discutir temas sociais, morais. É herança direta da fábula. Tipo Zootopia, por exemplo. Exatamente. E a publicidade cria direto pequenas narrativas, às vezes usando personificação, tipo um carro que fala de liberdade, para ligar um produto a um valor, a uma lição. E as parábolas aparecem também? Sim, talvez de um jeito mais sutil. Certos filmes independentes, contos atuais, até algumas séries de TV, mostram situações do dia a dia que, mesmo sem ser religiosas, convidam a gente a pensar sobre ética, sobre a condição humana, sobre escolhas difíceis. Funcionam como parábolas modernas, digamos assim. Isso, parábolas seculares, usam o realismo para tocar em questões universais, sentido da vida, justiça, compaixão, perdão. E isso levanta uma questão importante. Como a nossa cultura hoje pega essas formas tão antigas e dá um novo significado? Adapta. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Recapitulando, a gente distinguiu a fábula, que geralmente tem não-humanos personificados e foca em passar uma moral prática, social, de forma direta e fácil de lembrar. Da parábola, que usa personagens e situações humanas realistas para explorar, pela analogia, pela metáfora, verdades éticas, espirituais ou filosóficas mais profundas, convidando a gente a olhar para dentro. Duas formas de contar histórias superpoderosas, cada uma com sua força e seu uso. E para provocar quem nos ouviu, que tal exercitar esse olhar a partir de agora? Prestem atenção não só nas grandes obras, mas nas pequenas histórias do dia a dia,
onde vocês conseguem ver elementos de fábula, a personificação, a moral clara, o bicho como arquétipo. Ou de parábola, a situação comum que ecoa um significado maior, o dilema ético-realista. Pense em filmes, séries, músicas, notícias, discursos, até nas histórias que a gente conta para explicar algo para um filho, para um amigo. Será que a gente percebe como essas estruturas milenares continuam moldando o nosso jeito de ver o mundo e influenciando nossas decisões? Muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Que outras formas modernas bebem dessas fontes antigas? Fica a pergunta no ar. Essa caça às estruturas escondidas pode ser bem reveladora.